No final do século XVI, os holandeses fizeram sua primeira expedição às Índias Orientais, quebrando o monopólio dos portugueses como os únicos europeus a explorar e saquear a região. No caminho, eles aportaram em Madagascar e ficaram lá por 6 meses devido a doenças da tripulação. Depois disso, a viagem continuou até chegar à Indonésia. Junto à expedição estava o explorador Frederik de Houtman, que coletou dados sobre o Malgache, a língua falada em Madagascar, e o Malaio, falado na Indonésia, e notou grande similaridade entre as duas. Essa foi a primeira vez que, no Ocidente, se registrou a similaridade entre duas línguas de uma família que hoje chamamos de línguas austronésias. Se ignorarmos a distribuição pós-colonialismo de línguas europeias, as línguas austronésias formam a família de línguas com a mais ampla distribuição geográfica do mundo, ocorrendo de Madagascar até a Ilha de Páscoa e de Taiwan até a Nova Zelândia. Além disso, é uma das famílias mais ricas em número de línguas do planeta. A classificação interna das línguas austronésias ainda é um pouco complicada. Originalmente, elas eram divididas em 2 grandes grupos: formosanas, que inclui todas as línguas faladas em Taiwan, também chamada de Formosa, e malaio-polinésias, que inclui todas as restantes, ou seja, faladas fora de Taiwan. De fato, as línguas malaio-polinésias parecem realmente formar um subgrupo natural, mas as línguas formosanas na verdade correspondem a 9 subgrupos distintos. Línguas tsóicas, línguas das planícies ocidentais, formosanas do noroeste, atayálicas, formosanas orientais e mais 4 línguas que formam seu próprio subgrupo: Bunun, Hukai, Puyuma e Paiwan. Mas essa divisão não é consenso entre todos os linguistas. Por exemplo, existe quem junte as línguas das planícies ocidentais, as formosanas do noroeste e as atayálicas num só grupo chamado de formosanas setentrionais. O Bunun, o Puyuma e o Paiwan são por vezes unidos num grupo chamado formosanas meridionais. Enfim, como se pode notar, a classificação delas ainda é problemática e sem consenso. O certo é que o subgrupo malaio-polinésio é o maior em número de línguas e, obviamente, distribuição geográfica, então acho que é interessante ver também as subdivisões dentro desse grupo. Também não há total consenso nas divisões internas desse grupo, mas uma divisão comum é em 4 subgrupos: Malaio-Polinésio Ocidental, que inclui as línguas das Filipinas, grande parte da Indonésia, parte do Sudeste Asiático continental e Madagascar; Malaio-Polinésio Central, falado nas ilhas Sunda Menores e Ilhas Maluco; Halmahera Sul, Nova Guiné Oeste, falado nas regiões com esse nome; e Oceânico, que inclui todo o resto, ou seja, o leste da Nova Guiné e todas as ilhas da Oceania. Vamos comparar só uns poucos itens de vocabulário de 4 línguas: Tsou, do ramo tsóico; Puyuma; Ilocano, do ramo malaio-polinésio ocidental; e Maori, do ramo malaio-polinésio oceânico. Pessoa: Tsou, Tau, Tao, Tangata. Pedra: Fato, sem cognato em Puyuma a princípio; Batô, Fato. Água: Chumo, Nanum, Danum, Danu. Aqui a palavra em Maori passou a significar algo como molho. Fogo: Pudzu, Apui, Apui, Ahi. Lua: Frohe, Vuran, Bulan, Pura. Novamente, o termo em Maori passou por uma deriva semântica e se tornou um verbo significando algo como tremeluzir. Fruta: sem cognato em Tsou a princípio; Bua, Boá, Rua. As semelhanças são impressionantes, não concorda? E sabe com o que mais você poderia concordar? Em se tornar um membro desse canal. Além de me ajudar trazendo conteúdo, você tem benefícios em agradecimento pela sua ajuda. Eles incluem acesso a selos de fidelidade, emojis personalizados, prioridade de resposta nos comentários e consultoria diretamente comigo por e-mail ou WhatsApp. E dependendo do nível que você assinar, você também pode ter direito a participar de grupos de WhatsApp comigo e acesso a conteúdo exclusivo, como os trabalhos acadêmicos que uso para produção de vídeo e material próprio meu. Vale a pena, hein? Agora vamos falar um pouco do que se consegue reconstruir sobre o proto-austronésio, a língua ancestral dessa família. Especula-se que o proto-austronésio era falado lá por volta de 4.000 a 3.500 antes da Era Comum. Ele era provavelmente uma língua aglutinante com muitos prefixos e sufixos conectados a substantivos e verbos. Os verbos flexionavam em voz, modo e tempo-aspecto, e os nomes pelo menos em caso e número. De fato, verbos e substantivos muitas vezes flexionavam de forma similar, como se a mesma palavra pudesse ter as duas funções numa frase, quase como se a diferença entre verbos e substantivos não fosse tão clara. Considerando a forma como a ordem dos constituintes das línguas austronésias atuais funciona e é distribuída, estima-se que o proto-austronésio provavelmente tinha a sequência verbo-sujeito-objeto ou verbo-objeto-sujeito. A posição do objeto e do sujeito talvez variasse, já que a sintaxe provavelmente era muito afetada pela morfologia, como ainda é em muitas das línguas austronésias atuais.
Mas de fato muitos pontos da morfologia e da sintaxe ainda precisam de mais estudos. Essa não é uma família nem de longe tão bem compreendida quanto a indo-europeia, por exemplo. Em relação à fonologia do proto-austronésio, também não existe consenso entre os linguistas. A proposta mais recente considera apenas 4 vogais: A, E, I, U. 3 nasais: Ma, Na, Nga. 5 oclusivas surdas: Pa, Ta, Tcha, Ka, Ka. 5 oclusivas sonoras: Ba, Da, Ja, Ga, Ga, onde talvez a oclusiva ovular fosse uma fricativa, Ra. 2 fricativas, Sa, Ra, e 4 aproximantes, Wa, La, Ya, Ya. As palavras pareciam ser em sua maioria do tipo consoante-vogal, consoante-vogal, consoante, onde qualquer ou todas as consoantes podiam estar ausentes, de forma que encontros vocálicos eram possíveis, mas encontros consonantais não. Em relação à cultura proto-austronésia, é consenso que a terra natal do povo proto-austronésio é Taiwan, já que é onde se encontra a maior diversidade de ramos dessa família linguística. Como dito antes, estima-se que esse povo tenha vivido entre 4.000 e 3.500 antes da Era Comum. Eles tinham o mar como sua principal forma de sustento. A religião provavelmente era animista, como ainda é na maior parte dos grupos austronésios recentes. E eles também faziam uso de tatuagens elaboradas na pele, como ainda presente em diversos dos povos austronésios modernos. E claro, eles eram exímios navegadores, como se pode perceber pela forma como se expandiram enormemente pelo Pacífico. Eles começaram a se expandir para fora de Taiwan provavelmente lá por 3.000 antes da Era Comum. E lá pelo ano 500 da Era Comum já haviam chegado a Madagascar e tinham uma rota comercial traçada entre o sul do Japão e a África, numa época em que os europeus nem sonhavam com as navegações. Um dos últimos locais colonizados por eles foi a Nova Zelândia, lá pelo ano 1200 da Era Comum. Os austronésios, em especial os malaio-polinésios, apresentam uma grande diversidade genética, com uma mistura de haplótipos nativos com aqueles dos povos com quem interagiram ao longo da sua expansão. Essa expansão, porém, parece ter sido predominantemente pacífica, sem grandes conflitos e desalojamento de povos nativos, como ocorreu durante a expansão de diversos outros povos pelo mundo. Apesar de sua expansão pacífica, os malaio-polinésios sofreram horrivelmente nas mãos dos europeus, como todos os outros povos colonizados do mundo. Esse vídeo eu dedico à memória de Haunani K. Trask, uma ativista havaiana e líder do movimento pela soberania do Havaí, uma nação que foi ilegalmente ocupada pelos Estados Unidos, da mesma forma como a Palestina atualmente é ilegalmente ocupada pelos porcos sionistas. Que a Palestina, o Havaí e tantas outras nações consigam se libertar das forças colonialistas do norte global. Você fala ou estuda alguma língua austronésia? Deixa aí nos comentários. Essa é a 11ª família de línguas do planeta apresentada aqui. Qual é a próxima que você quer ver apresentada? Além de se tornar um apoiador aqui pelo YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se se for mais conveniente. Ou você pode ajudar o canal fazendo um Pix também, o que acha? Qualquer valor ajuda, por menor que seja. Aproveite e mande junto uma sugestão de vídeo, como a família que você quer ver apresentada aqui. Sugestões de colaboradores são sempre prioridade. Você sempre pode ajudar o canal de graça com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações e deixe um comentário aí embaixo. Se você ainda não assistiu os vídeos sobre as outras famílias de línguas, vai conferir a playlist. E obrigado por ter ficado até aqui. Até mais! We are not American! We are not American! We are not American! We are not American! Say it in your heart. Say it when you sleep. We are not American. We will die as Hawaiians. We will never be Americans.